Estes são os Estados Unidos da América, um dos impérios mais poderosos de toda a nossa história da humanidade. Se olharmos para os poderosos impérios da história humana, então nenhum estava tão longe do resto do mundo como a América. E apesar desta distância, nenhum império tinha tanto controle sobre o mundo como a América. Desde 1890 até hoje, a América é a economia número 1 do mundo. Apesar de ter apenas 5% da população, a América controla 30% da riqueza e dos recursos mundiais. 20% da produção mundial ocorre na América. E não só, mas a América tem uma quota de 40% em todos os gastos militares do mundo. Ora, é importante referir aqui que não somos nem pró-América nem anti-América. O objetivo básico deste vídeo é manter-se neutro e apresentar os factos de tal forma que muitas pessoas possam ser informadas sobre a realidade. Juntamente com muitos outros fatores, o maior papel para tornar a América a superpotência mundial é a sua geografia. A geografia da América do Norte é muito talentosa. Era natural que qualquer civilização que se instalasse aqui se tornasse definitivamente uma superpotência mundial. E deixe-me explicar por que é que estou a dizer isto. O maior papel para tornar a América uma superpotência mundial é desempenhado pelo seu sistema fluvial. E acima de tudo, este rio Mississippi, que começa no Lago Itasca e deságua no Golfo do México, é o segundo maior rio da América do Norte e o quarto maior rio da América do Norte. Cerca de mais 30 rios e lagos da América estão ligados a este rio, e até o maior rio da América do Norte, o Rio Mijo, também o encontra num ponto. Este rio tem um papel muito importante para tornar a América numa potência global. A ele estão ligadas as águas de 31 estados da América, e se medirmos esta rota, então a extensão de todo este sistema fluvial é de 4.000 quilômetros. A verdadeira especialidade deste rio não é ser grande, mas sim navegável, o que significa que o caudal e a largura das águas deste rio são ideais para todos os tipos de navios. Se algum navio entrar na América vindo do Golfo do México, poderá subir até a fronteira norte da América sem qualquer obstrução. Estes rios são muito importantes para a geração de atividade econômica, porque é muito fácil e barato transportar coisas através destes rios em comparação com o transporte ferroviário e rodoviário. A diferença é que o transporte por via navegável é 10 a 30 vezes mais barato que o transporte terrestre. É por isso que é muito fácil e barato para as fábricas e explorações agrícolas localizadas nas margens do rio Mississippi exportarem os seus produtos daqui para o resto do mundo. Por causa deste rio, foram criados 1,2 milhões de empregos em toda esta área. Por causa de tantos outros rios ligados a este rio, muitas cidades da América tornam-se automaticamente cidades portuárias, o que significa que os seus produtos são facilmente exportados por navio daqui para todo o mundo através do rio Mississippi. E acima de tudo, devido a este tremendo sistema fluvial, a América possui as maiores e férteis terras de irrigação do mundo, cujo lado ocidental é melhor para o cultivo de trigo devido ao clima quente e seco, enquanto o lado oriental é ideal para o cultivo de milho e soja devido à umidade. É por isso que a América é o maior milho do mundo, é o segundo maior país produtor de soja e o quarto maior produtor de ervas daninhas, e 92% das exportações agrícolas da América são produzidas devido a este rio Mississippi, e toda esta exportação chega facilmente ao resto do mundo através deste rio. O rio Mississippi gera comércio no valor de 345 milhões de dólares todos os anos, e todos os anos 630 milhões de toneladas de mercadorias passam por ele através de navios. Só existe um outro rio no mundo que pode competir com ele, o rio Yangtze, na China, que é o terceiro maior rio do mundo. 40% do PIB da China depende deste rio. Este rio é a razão por detrás de todo o progresso econômico e boom da China. Todos os anos passam por este rio 2,6 milhões de toneladas de mercadorias. Já deve ter adivinhado o papel importante que estes rios desempenham no progresso econômico de qualquer país, porque a primeira e a segunda maiores economias do mundo dependem fortemente dos seus rios. Outra coisa muito importante para o progresso econômico de qualquer país é o litoral. A América
América tem a 8ª maior linha de costa do mundo, com 20 mil quilômetros de extensão. Esta costa é 5 vezes maior que a costa de todo o continente africano, porque existem muitas ilhas na costa de África que bloqueiam o caminho. E depois, a segunda vantagem que a América tem é que tem uma costa ao longo dos oceanos Pacífico e Atlântico, devido que tem uma rota comercial natural com a Ásia por um lado e a Europa e África por outro. Não tem de pagar qualquer taxa ou imposto a qualquer país intermédio para o comércio, e é aqui que entra a vantagem geográfica da América, o que a torna única em relação a todas as outras superpotências da história. Na verdade, se reduzirmos o zoom e observarmos, a América está muito longe do resto do mundo e tem oceanos de ambos os lados. Se olharmos para o lado ocidental e africano, então tem o Oceano Atlântico com 5 mil quilômetros de comprimento no meio, e se olharmos para o lado oriental, tem o Oceano Pacífico com cerca de 10 mil quilômetros. Estar tão longe do resto do mundo significava que era quase impossível para qualquer país atacar diretamente a América. Um pequeno exemplo de como é difícil atacar através do mar é que depois de conquistar a Europa Central em 1940, a Alemanha cancelou o seu plano de atacar o Reino Unido, porque era muito difícil para o exército alemão atravessar este mar de 33 quilômetros, e a América está a milhares de quilômetros de distância do resto do mundo, e é por isso que nenhum país foi capaz de atacar diretamente a América até agora. Só na Segunda Guerra Mundial, o Japão alcançou a frota dos Ewa no Oceano Pacífico quando atacou Pearl Harbor. A América tem estado a salvo de qualquer invasão estrangeira nos últimos 200 anos. Sim, agora muitos países como a Coreia do Norte e a Rússia desenvolveram mísseis e sistemas de armas que podem atingir a América. Fizemos este vídeo especialmente sobre a Coreia do Norte para que possa vê-lo acedendo ao canal. Da mesma forma, a China está agora a ganhar uma posição na América do Sul, e isto tem preocupado muito os think tanks americanos. Tínhamos também feito este vídeo sobre este tema, no qual é mostrado como a China está a realizar tarefas muito difíceis enquanto trabalha no seu plano diretor. Vai sufocar a América de uma forma inteligente. Ora, quando se discutem as fraquezas da América, é muito importante referir uma fraqueza do rio Mississippi: Cuba. Na verdade, todos os navios que passam pelo rio Mississippi vão para o Golfo do México e daqui vão para o Oceano Atlântico. Cuba está nesta rota e, se bloquear este ponto, poderá causar um grande impacto na economia americana. Mas Cuba, por si só, não é tão poderosa que possa dar esse passo. Mas qualquer outra potência mundial pode certamente fazer isto usando Cuba, e isto estava prestes a acontecer em 1960, quando a União Soviética começou a instalar mísseis nucleares e as suas tropas em Cuba, e como resultado interveio muito em Cuba, desestabilizou o seu governo e finalmente impôs-lhe sanções, que ainda estão em vigor mesmo depois de 60 anos, porque os Epuaçar temem que uma Cuba desenvolvida possa ameaçá-lo diretamente, ou que alguma outra potência mundial possa utilizá-lo para sufocar as rotas comerciais americanas, o que resultaria na crise econômica americana. Bem, esta é uma das muitas vantagens únicas da geografia que a América recebeu da natureza. A América é também o maior produtor mundial de petróleo e gás natural. Imagine que as duas maiores fontes de energia do século XXI, devido às quais o nosso mundo moderno funciona, são ambas completamente controladas pela América. Possui tantas reservas destes dois recursos no seu próprio país que não tem de depender de nenhum país estrangeiro para suas necessidades energéticas. Mesmo que os países da OPEP boicotem a América em conjunto, esta não será afetada, porque 90% das suas necessidades de gás e petróleo são satisfeitas pelo seu próprio gás e pelo petróleo ou gás importado do Canadá. E depois, a América produz tanto trigo, milho e soja que nunca enfrentou escassez de alimentos nos últimos 100 anos. Além disso, a América possui também a 5ª maior reserva de ouro e a 4ª maior reserva de minério de ferro do mundo. Isto significa, sem dúvida, que o planeamento e o trabalho árduo realizados pelos pais fundadores da América há 200 anos têm um papel enorme em trazer a América até onde está hoje. Mas vejam como a América é naturalmente talentosa.
incrédulos, nem tiveram qualquer ameaça de escassez nos últimos 100 anos. Por isso é que eu disse, era natural que qualquer civilização que se contentasse com este título se tornasse definitivamente uma potência global. Não há dúvida de que a situação na América não é boa a nível social e cultural. Juntamente com a violência, as drogas e o racismo, o desemprego também está a aumentar, mas ainda assim, em termos econômicos, ainda há um longo caminho a percorrer para a América, porque não é tão fácil reverter a vantagem que a sua liderança lhe deu há 200 anos e depois as vantagens geográficas que dificilmente estão disponíveis para qualquer outro país do mundo. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se gostou deste vídeo, então com certeza que goste do vídeo e subscreva o canal porque tiramos muita motivação dele. Vemo-nos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!